Olá a todos e todas, estamos aqui para mais um episódio da série Espiritismo e Libertação Animal. Eu sou o Murilo e vamos comentar um pouquinho sobre uma referência do nosso catálogo que está no site do MOVE, onde está aí perto de 200 referências das obras clássicas e subsidiárias da doutrina, falando da relação do homem com a natureza, com os animais, da ética animal espírita. E essa referência, ela está no livro Escultores de Almas, uma psicografia do Chico Xavier, no capítulo 6, chamado Páginas do Coração. É uma obra que é uma psicografia de vários espíritos, né? E nesse capítulo, o espírito Nina, ele diz assim: o Sol, por amor, sustenta os mundos de nossa família planetária, sem esquecer-se de oscular a pétala da rosa perdida no vale anônimo e correntemente desamparado. Por saberem amar, as flores em silêncio refazem a beleza da terra, quando os nossos irmãos infelizes aniquilam a natureza com os instrumentos da separação. Então é uma referência curtinha, mas tem vários elementos ali que a gente precisa olhar com muita atenção, com muito cuidado, que traz ensinamentos valiosos, né? Então ela começa falando justamente do amor, né? Ela fala: o Sol, por amor, sustenta os mundos de nossa família planetária. Então é uma frase muito bonita e muito interessante, né? Que é o amor de Deus que sustenta tudo que existe, né? E aí ela coloca o símbolo, né, do Sol, que ele se derrama por toda a Terra, por todo o planeta. E então o amor de Deus, ele é o mesmo para todo o planeta, para todos os seres, né? Ele derrama o seu amor, ele ama a todas as criaturas, ele não faz distinção, assim como o Sol. Ele não distingue em jogar seus raios sobre os animais, sobre os homens, sobre uma formiguinha. Ele joga por igual para todos, né? Assim é o amor de Deus, de forma igual para todos os seres. E ela fala, né, que o Sol, por amor, então esse amor de Deus sustenta os mundos de nossa família planetária. Então é muito interessante essa expressão que ela usa, né? Ela fala que são mundos da nossa família planetária. Então, dentro do nosso planeta, existem vários mundos, que são os núcleos que compõem os mais diversos agrupamentos de seres, né? Seres humanos e não humanos. Então, nós temos aí uma coletividade, uma falange muito grande de seres que habitam esse nosso planeta e formam pequenos mundos, né? Pequenas comunidades, pequenos agrupamentos de seres. E se nós pensarmos em cada individualidade como um mundo à parte, né? Cada ser é um mundo de comportamento, de atitudes, de modo de estar no mundo totalmente diferente de outro ser, né? Com grandes particularidades ali, onde Deus criou seres diversos. Não existe nenhum ser que é igual ao outro no planeta, mesmo de uma mesma espécie, né? Então nós, seres humanos, nós divergimos em muitas coisas uns dos outros, né? Nós temos uma personalidade única. A mesma coisa com as demais espécies, né? Cada espécie, por mais em conjunto que elas atuem, por exemplo, as abelhas, as formigas, os pássaros que andam em bando, eles individualmente eles são um mundo, né? Eles são uma personalidade. A gente observando já vê ali esse indício de cada vez mais se adquirir nessa caminhada evolutiva um conjunto de desenvolvimento, de potencialidades que dá ao ser
características específicas e únicas no planeta e até no universo. Né? Então é muito bonito isso que ela fala, né? Que o Sol por amor sustenta os mundos de nossa família planetária, sem esquecer-se de oscular a pétala da rosa perdida no vale anônimo e correntemente desamparado. Então é aquilo que nós falamos agora há pouco, né? Que o Sol ele não distingue em quem ele vai derramar seus raios. Ele não se esquece de oscular, de beijar a pétala de rosa perdida num vale desconhecido, num vale anônimo e correntemente desamparado. Então, aquele lugar mais recôndito, mais afastado da civilização e até de outros seres, um lugar mais isolado, a vida que ali existe, o Sol ele derrama o seu amor sobre aquela florzinha que esteja ali no meio de um deserto, né? E ela surge em meio àquela toda aquela aridez. O Sol não se esquece de ir lá e oscular essa flor. Da mesma forma, Deus, ele não se esquece de absolutamente nenhuma de suas criaturas, sejam elas humanas ou não humanas. Ele desprende seu amor igualmente, né, para cada ser. E aí ela continua: por saberem amar, as flores em silêncio refazem a beleza da terra. Então é muito interessante, né? Também essa frase que ela coloca, que por saberem amar, as flores em silêncio refazem a beleza da terra. Então as flores, né? O reino vegetal, a gente vê que ele possui uma característica de cumprir com a programação que Deus lhe designou, com a tarefa que Deus deu às plantas, às flores, a todo o reino vegetal, com uma fidelidade impressionante. Né? A gente pode dizer que o reino vegetal é o estágio onde o ser ele cumpre com mais fidelidade a lei de Deus, não fugindo de ter uma certa rebeldia ou de ter um comportamento que vai destoar daquilo que Deus espera que a criatura cumpra. Então é muito bonito isso que ela coloca, né? Que as flores em silêncio refazem a beleza da terra, porque elas sabem amar. Então a flor, né, a árvore, ela produz fruto, produz sombra, ela se doa para o próximo, né? É um símbolo maravilhoso de estar no mundo a serviço do seu semelhante, a serviço de todos os seres que compõem o planeta. Então a planta também ela não distingue a quem ela vai dar sombra. É aqueles que se achegarem próximos dela, né? A quem ela vai dar os frutos, ela também não distingue. É aquele que for lá e colher os frutos dela. Então, e ela faz isso em silêncio, né? Ela não, diferente de nós seres humanos que gostamos de chamar atenção pelas mínimas coisas que fazemos, que produzimos, as plantas, ao contrário, e mais em sintonia com o agir de Deus, elas agem em silêncio. Então, quando há a época de chuva, a gente vê aquele campo se transformando de uma grama seca em um campo florido. E esse trabalho é feito em silêncio, né? Sem alarde. As plantas não ficam lá chamando atenção. Olha, que trabalho maravilhoso que estamos fazendo, embelezando essa paisagem que estava deserta até pouco tempo atrás, né? Elas não fazem isso, elas fazem em silêncio, porque elas sabem que estão cumprindo, né, com os desígnios de Deus. E assim é que Deus age, né? Deus age em silêncio. Ele não faz estardalhaço, ele não faz questão de chamar atenção para si, né? E nem que as criaturas tomem conhecimento dele, da existência dele, né? Ele age em silêncio. Ele sabe que mais hora menos hora ele vai conseguir tocar
coração das criaturas para se atentarem às leis que ele traçou desde o princípio da criação, né? E aí, o último trecho que ela fala, também agora é um trecho que chama a nossa atenção. Ela diz que quando os nossos irmãos infelizes aniquilam a natureza com os instrumentos da separação. Então ela começa falando, por saberem amar, as flores em silêncio refazem a natureza da terra. Quando os nossos irmãos infelizes aniquilam a natureza com os instrumentos da separação. Ou seja, nós agimos em contrariedade às leis de Deus, né? Enquanto a natureza está ali criando, dando vida, nós vamos lá e aniquilamos a vida. Nós vamos lá e colocamos instrumentos, né? Nós somos instrumentos de separação no seio da natureza. Então, quando nós vamos em algum lugar e causamos qualquer interferência negativa ali, qualquer destruição, quando invadimos florestas e desmatamos, cortamos as árvores, que são o abrigo de dezenas de espécies de animais, de insetos, nós estamos causando a separação desses seres, nós estamos causando a morte, né? Então nós agimos, né? Nós nos tornamos instrumentos de separação, ao invés de ser o nosso papel de instrumentos de união entre os seres, de instrumentos de cooperação entre os seres, né? Então, como ela fala nessa última parte, né? Nós agimos como instrumentos de separação. A nossa referência maior sempre, né, será Jesus, nosso mestre. E se nós lembrarmos dos ensinamentos dele, nós podemos sempre compreender que as falas de Jesus, elas nunca estão circunscritas apenas àquilo que ele falou no momento, ou aquilo que ele ensinou, né? Elas são muito mais profundas, muito maiores do que aquele entendimento superficial ou literal daquilo que ele estava ensinando. Então, por exemplo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, quando ele é indagado sobre a questão do divórcio, né? E aí ele fala uma frase, né, muito famosa. No versículo 6, ele diz assim: assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Ao pé da letra, né, ele estava falando da questão do casamento, da não separação do homem e da mulher, mas nós podemos compreender de forma mais profunda que Jesus ali ele estava falando para que nós nos atentássemos a não agir conforme o Espírito Nina nos diz, como instrumentos de separação em qualquer circunstância, né? Não apenas nas relações sociais dos homens, né? Mas em toda a ação nossa enquanto encarnados no planeta. Então, quando nós agimos, né, na natureza, separando aquilo que Deus uniu, então quando nós vamos lá e fazemos caçadas na floresta, matamos uma mãe, separando ela de seu filhote, né, seu filhote de sua mãe, deixando ele órfão. Nós estamos agindo como instrumentos de separação, nós estamos contrariando esse ensinamento de Jesus, onde ele diz que o que Deus uniu, o homem não separe. Quando nós criamos artificialmente milhares e milhares, milhões de vacas, inseminamos ela também de forma artificial, para elas terem seus bebês, produzirem leite, e aí a gente vai e retira o leite, que é do bezerro, e retira o bezerro da vaca. Então, nós entramos numa sucessão
de atitudes que separam os seres, né? Que separam aquilo que Deus uniu. Então, Deus uniu a mãe a seu filhote. Nós vamos lá e separamos. E tem vídeos que mostram muitos relatos tanto da vaca mãe e do filhote, do bezerro, que ficam por dias, semanas, um chamando o outro, né? Aquele vínculo forte de amor entre a mãe e seu filho. E então, o que nós estamos fazendo, né? A troco de quê nós estamos agindo dessa forma? E também, quando nós vamos e criamos esses animais, vacas, porcos, frangos, peixes, qualquer tipo de animal destinado a ser abatido, a ser levado no matadouro. Nós estamos também agindo em contrariedade a esse ensinamento. Como ele começa falando lá, Jesus. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Se a gente pensar nessa frase no contexto da encarnação ou da reencarnação, né, a união do espírito com o corpo, que o espírito estando no plano espiritual, apenas espírito. E aí ele se une a um corpo físico e se torna uma coisa só, né? Uma só carne. Então nós também podemos compreender aqui mais esse ensinamento, né? Então não são duas coisas, corpo e espírito. Quando estamos encarnados, somos uma coisa só, né? Corpo e espírito, né? Formamos um ser só. Os animais é a mesma coisa, né? Eles têm a sua individualidade espiritual e forma-se um corpo físico para eles encarnarem e terem o seu progresso espiritual no mundo. E o que nós fazemos? Nós pegamos e, de forma violenta, separamos o espírito deles do corpo que é deles, para nós saborearmos por alguns minutos na nossa boca esse corpo. Então, nós precisamos, de forma urgente, rever toda essa nossa atitude que contraria esses ensinamentos divinos, né? Ao invés de nós tentarmos imitar Deus, imitar o sol e derramar amor a todos os seres indistintamente, nós separamos em categorias de importância. Então, o cão, o gato, o passarinho que convive conosco, ele é mais importante do que o boi, do que o porco, o frango, que nós queremos devorar, né? Então, nós criamos aí hierarquias que não existem, porque para Deus todos são importantes, Ele ama todos igualmente, e vamos criando essas infinidades de separações. Então, vale muito a gente refletir nisso, né? Que quando nós matamos um animal, nós estamos de maneira violenta expulsando aquele espírito daquele corpo, né? Nós estamos ali como que fazendo um exorcismo ateu, né? Nós queremos aquele corpo para degustar na nossa boca, mas ele está unido a um espírito, portanto ele é um ser vivo. E qual a solução que a gente inventou? De forma violenta, exorcizar esse corpo, né? Arrancando o espírito, né, que é dono daquele corpo, para que a gente se apodere desse corpo. Então, é algo muito estranho e muito contraditório se a gente for analisar friamente com as leis de Deus. Então, que a gente possa cada vez mais refletir sobre essas questões, sem, né, não estamos aqui de forma alguma julgando, né, como a gente sempre fala, aqueles que ainda comem carne, aqueles que ainda não conseguem fazer essa mudança. Como nós também falamos, a gente pode também, se temos dificuldade em deixar a carne,
como primeiro passo, nós podemos ir para a questão dos cosméticos, né? dos itens que são testados em animais, no vestuário, não usar produtos que são de origem animal, no entretenimento, não frequentar zoológicos, vaquejadas, rodeios, né? Nada que tenha exploração animal. Então, são várias atitudes que nós podemos fazer que vão estar em união com aquilo que Deus espera que a gente promova para todos os seres do planeta. Então, que essas reflexões sirvam para todos nós, né? Eu, inclusive, para a gente ir cada vez mais refinando essas nossas atitudes para estar em sintonia com a mensagem de hoje que o Espírito Nina nos trouxe, de amor incondicional, semelhante ao sol que derrama seus raios sobre todos os seres, e de ação no mundo, como as plantas, em silêncio, mas também por amor, proporcionando uma caridade muito superior àquela que nós conseguimos fazer ainda, dando frutos, dando sombra, se doando ao próximo, independente da espécie, sem distinguir a quem. Então eu agradeço a todos pela atenção, pela participação, e semana que vem tem outro companheira aqui para mais um episódio da série Espiritismo e Libertação Animal. Gratidão a todos, paz e bem a todos.